Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Conversinha com o tio Frei. Falar um pouquinho sobre o texto bíblico deste fim de semana que vai nos acompanhar na solenidade de São Pedro e São Paulo. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Mas eu quero refletir com vocês até o versículo 23. Então, Mateus 16, versículos de 13 a 23. Então, encontramos assim no Evangelho. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Muito bem, meu irmão. Então quero partilhar com vocês aqui algumas anotações importantes sobre essa dinâmica, né? Sobre essa dinâmica do texto e que é algo que possa nos ajudar a crescer um pouco no entendimento deste evangelho neste fim de semana. Então, primeira coisa, nós estamos na parte narrativa entre o Sermão das Parábolas, Mateus capítulo 13, e o Sermão da Comunidade, Mateus capítulo 18. Nestas partes narrativas que ligam entre si os 5 sermões, Mateus costuma seguir a sequência do Evangelho de Marcos. De vez em quando ele cita outras informações também conhecidas por Lucas. E aqui e acolá ele traz textos que só aparecem no Evangelho de Mateus. São textos próprios deste Evangelho. Como é o caso, por exemplo, da conversa entre Jesus e Pedro hoje, esse texto de hoje. Esse texto recebe interpretações diversas e até opostas nas diversas igrejas cristãs. Então, meu irmão e minha irmã, naquele tempo as comunidades elas cultivavam uma ligação afetiva muito forte com as lideranças que tinham dado origem à comunidade cristã. Por exemplo, as comunidades de Antioquia da Síria cultivavam a sua ligação com a pessoa de Pedro. Paulo tinha passado por essa comunidade, mas essa comunidade em Antioquia, ela se apegou à figura de Pedro. Já as comunidades da Grécia se apegaram à pessoa de Paulo.
E as comunidades da Ásia Menor, elas se apegaram ao discípulo amado, e também a outras pessoas, como por exemplo o presbítero João, do livro do Apocalipse. Então, há uma identificação com estes líderes da sua origem. E isso ajudava as comunidades a cultivar melhor a sua identidade, a sua espiritualidade. Mas também podia ser motivo de briga, de intrigas, como no caso das comunidades, por exemplo, de Corintos. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Vocês lembram disso? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Pois bem, olhando então os versículos 13 a 16. Então, Mateus 16, 13 a 16. Nós vemos o quê? As opiniões do povo e dos discípulos a respeito de Jesus. Jesus ele faz um levantamento da opinião do povo a respeito de sua pessoa, o Filho do Homem. E as respostas são diversas, são variadas, né? Uns respondem lá, né? Olha, João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Quando Jesus pergunta a opinião dos discípulos, Pedro ele se torna nosso porta-voz. E ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta não é nova. Anteriormente, Jesus já tinha dito a mesma coisa no capítulo 14, versículo 33 de Mateus. No Evangelho de João, a mesma profissão de fé é feita por Marta, João 11, 27. Ela significa que em Jesus se realizam as profecias do Antigo Testamento. Jesus é o ponto mais alto das profecias. Ok? O versículo 17 deste Evangelho de hoje. A resposta de Jesus a Pedro. Feliz você, Pedro. Veja, Jesus ele proclama Pedro, chama Pedro de feliz, de bem-aventurado, porque recebeu uma revelação de Deus nosso Pai. Aqui também a resposta de Jesus não é nova. Anteriormente, Jesus tinha louvado o Pai por ele ter revelado o Filho aos pequenos e não aos sábios. Encontramos isso em Mateus, capítulo 11, versículo de 25 a 26. E Jesus tinha feito a mesma proclamação de felicidade aos discípulos por estarem vendo e ouvindo coisas novas que, antes deles, ninguém conhecia, ninguém tinha ouvido falar. Mateus 13, 16. Nos versículos 18 a 20, as atribuições de Pedro, nós vemos que Pedro tem que ser pedra, mas tem que construir a igreja sobre a pedra que é Jesus e tomar conta das chaves do reino. Ser pedra. Pedro deve ser pedra, isto é, deve se assemelhar a Jesus, que é a pedra fundamental. E assim Pedro deve ser fundamento firme para a igreja, a ponto dela poder resistir contra as portas do inferno. Com essas palavras de Jesus a Pedro, Mateus anima as comunidades perseguidas na Síria e na Palestina, que viam em Pedro a liderança marcante da sua origem. Apesar de fraca e perseguida, a comunidade tem fundamento firme, a fé de Pedro em Jesus, garantida pela palavra de Jesus. A função de ser pedra, como fundamento de fé, evoca a palavra de Deus ao povo do exílio. Veja, no livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 1 e 2, o profeta diz o seguinte: Vocês que buscam a Deus e procuram a justiça, olhem para a rocha de onde foram talhados. Olhem para a pedreira de onde foram extraídos. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, sua mãe. Quando os chameis, eles eram um só, mas se multiplicaram por causa da minha bênção.
Isaías, capítulo 51, versículos 1 e 2. Isso indica que em Pedro existe um novo começo do povo de Deus. Então isso é muito bonito. Quem é a pedra é Jesus. E eu e você nos tornamos pedra à medida em que nós nos fundamentamos em Jesus. Pedro e sua fé será fundamento, será pedra, porque ele coloca toda a sua experiência de vida em Jesus. Pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular. Jesus vai falar das chaves, né, para Pedro. Pedro, ele recebe as chaves do reino. E o mesmo poder de ligar e desligar é dado às comunidades. Isso nós vamos ver no capítulo 18 de São Mateus, versículo 18. Mas também é dado aos discípulos e discípulas de Jesus. João capítulo 20, versículo 23. Um dos pontos em que o Evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação e o perdão. Reconciliação e perdão. É uma das tarefas mais importantes dos coordenadores e coordenadoras das comunidades. Imitando a Pedro, devem ligar e desligar, isto é, fazer com que haja reconciliação, aceitação mútua, construção da fraternidade, até 70 vezes, 7 vezes. Mateus 18, 22. Gente, o versículo 21 e 22 do texto de hoje. Jesus completa o que faltava na resposta de Pedro, e este reage. Jesus começa a dizer que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Dizendo que devia ir e devia ser morto, ou que era necessário sofrer, Jesus indicava que o sofrimento estava previsto nas profecias. O caminho do Messias não é só de triunfo, não é só de glória, mas é também de sofrimento, é também de cruz. Se Pedro aceita Jesus como Messias e Filho de Deus, deverá aceitá-lo também como o Messias servo, o servo sofredor, que será morto. Mas Pedro não aceita a correção de Jesus e procura dissuadi-lo de sua missão. Levou Jesus para um lado e repreendeu Jesus dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E aí, gente, vem o versículo 23, a resposta de Jesus a Pedro. Jesus vai chamar Pedro de pedra de tropeço. Em vez de ser pedra fundamental, torna-se pedra de tropeço. A resposta de Jesus é surpreendente. Pedro queria orientar Jesus tomando a dianteira. Jesus olha para os discípulos, se volta para Pedro e diz: vai para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa as coisas de Deus, mas pensa as coisas dos homens. Quem deve ir à frente é Jesus, nunca Pedro. Pedro toma a frente e leva Jesus para um lugar à parte e repreende Jesus. Jesus retoma a frente e coloca Pedro no seu lugar. Você vai para trás de mim. Lá é o seu lugar. É você que deve me seguir e não o contrário. E aí é Jesus que dá a direção. Satanás é aquele que desvia a pessoa do caminho traçado por Deus. Satanás é sempre toda a força que nos desvia do caminho traçado por Deus. E Pedro agiu assim. Quis desviar Jesus do caminho. Novamente aqui aparece a expressão pedra, só que agora a expressão pedra é no sentido oposto. É no sentido oposto. Agora pedra não é pedra de apoio, não é pedra de fundamento. Agora pedra é pedra de tropeço, é pedra que faz cair. Assim eram as comunidades na época de Mateus, marcadas pela ambiguidade. E assim somos todos nós. Às vezes, nós somos assim. São João Paulo II, ele falava, né, que o próprio papado
é marcado pela ambiguidade de Pedro. Pedra de apoio na fé, pedra de tropeço na fé. Então, isso eram palavras do próprio Papa São João Paulo II. Que, de fato, essa mesma ambiguidade de Pedro afeta o papado e afeta toda a igreja, porque a igreja é santa e pecadora. Nesse fim de semana, nós rezamos pelo Papa, e agradecemos a Deus pela vida do Papa Francisco, que é para nós um sinal de unidade, de esperança e de vida. Lembramos também o Papa Emérito, Bento XVI, que foi para nós um sinal de grande conteúdo de fé. Que na pessoa do Papa Francisco, eu e você possamos estar irmanados numa única igreja, a fim de que o nosso fundamento, a nossa pedra fundamental, seja sempre Jesus, a pedra onde Pedro construiu a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.